Como e quando delegar dentro do seu escritório de advocacia? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vivian Padilha, eu sou gestora de um escritório de advocacia, dona de um escritório, e eu ensino aqui nesse canal a você prospectar clientes, converter clientes, gerir o seu escritório, tudo que eu faço no meu dia a dia na prática, mostrando aqui para você. Indo direto ao ponto, porque eu detesto enrolação quando a gente vai falar de um assunto tão importante que eu sei que você quer ouvir, afinal de contas você clicou nesse vídeo. Antes de começar a falar sobre a contratação em si, eu preciso te explicar quando e por que que você precisa contratar pessoas no seu escritório. Eu digo isso porque eu sei que tem muita gente que tem trauma ou que tem medo de gastar dinheiro, acha que é um gasto e não um investimento em pessoas, investimento no crescimento, e fica adiando essa contratação, achando que utilizar, por exemplo, inúmeras inteligências artificiais no escritório vai ser o suficiente para desafogar. E vai desafogar sim, mas mesmo usando o chat GPT para fazer petição bem estruturado, com uma conta que não compartilhe com a internet, a gente pode até ter um outro vídeo sobre isso, sobre a utilização da IA na advocacia, você vai precisar revisar tudo. Você vai precisar atender clientes, você vai precisar mexer no financeiro, organizar o fluxo de caixa, você vai precisar fazer a parte administrativa do escritório. Tem uma sala física, vai precisar resolver os pormenores ali. Tem um novo cliente que entrou, vai precisar pegar a documentação, alimentar sistema, ter todos os detalhes, ter diferenciais no seu escritório. E esses diferenciais, o a mais que você poderia estar fazendo, fica de lado quando você não pode contar dentro da sua estrutura com outras pessoas para você focar na parte estratégica, que é o que faz a gente crescer. Eu, por muito tempo, enrolei contratar, porque eu tinha o mesmo medo que talvez você tenha aí, você que ainda não contratou. Eu tinha medo de não dar conta de pagar o salário. Não é bem salário porque não é CLT, mas eu não dava de não dar conta de pagar o valor que a pessoa ia receber mês a mês. Fosse um estagiário, fosse um advogado, é uma nova responsabilidade, é um novo fixo que a gente assume, então dá medo mesmo. Mas geralmente, quando a gente está sentindo esse medo, é porque por trás dele está exatamente o próximo passo do nosso crescimento. E quando a gente vai dar esse passo de maneira estruturada, entendendo o que a gente está fazendo, que é o que eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo, as coisas melhoram muito. Eu, em 2022, tomava conta de tudo. Eu já tinha uma empresa de infoprodutos, além da minha empresa de advocacia, e eu queria dar conta de tudo. O que que aconteceu nesse meio do caminho? Erros aconteceram, porque seres humanos são falhos, ainda mais quando estão sobrecarregados. E eu não consegui, eu estagnei em 2022 o meu faturamento do escritório. Eu não conseguia faturar mais do que eu estava faturando. E eu percebi que, poxa, eu já estou fazendo tudo que eu sempre fiz, que dava certo, o que está acontecendo? Eu não conseguia fazer a mais. Eu não conseguia estar nos lugares onde o meu cliente estava porque demandava tempo, uma coisa que eu não tinha. E foi aí que eu percebi que contratar me liberaria tempo na agenda, tempo esse que eu conseguiria destinar para coisas que realmente fariam meu escritório crescer, e foi isso que aconteceu. Em 2022 não foi a minha primeira contratação, vou contar para vocês de um erro que eu cometi para você não cometer também na minha primeira contratação, mas em 2022 eu contratei uma associada que hoje é sócia de serviço do meu escritório, está no plano de carreira para se tornar sócia patrimonial do meu escritório também. E quando eu contratei ela, foi que tudo desafogou e eu pude focar no crescimento. E aí 2023, 2024, 2025, o escritório só dobra de tamanho a cada ano, mas isso não seria possível se eu estivesse imersa na operação até hoje. Ao contrário do que muita gente acredita, a sua primeira contratação não deve acontecer no momento em que você já está sobrecarregado, não faz sentido. A gente precisa de tempo para ensinar. Ai, Vivi, mas eu vou contratar um advogado especialista, beleza, mas a forma que o seu escritório funciona, os diferenciais que você aplica, a forma que você se comunica com o seu cliente para que as pessoas do seu escritório sigam essa mesma cultura, a formação de uma cultura. Tudo isso precisa ter tempo para você passar para uma pessoa, ainda mais se a sua primeira contratação for um estagiário. Então, se você contrata no momento em que você não tem mais tempo para supervisionar absolutamente nada, a chance de você delargar, simplesmente passar para uma pessoa e não supervisionar é muito grande, e aí que erros podem acontecer e é o seu nome em jogo, ou então você vai passar, vai ter que fazer a supervisão e vai ter um retrabalho, e vai dizer, meu Deus, mas eu estava tendo menos trabalho antes de delegar do que agora que eu deleguei. Então, não faz sentido contratar. É melhor eu mesma fazer sozinha e tal. E não é esse o caminho. O problema é que você não está delegando da maneira certa. O erro que eu cometi, que eu falei que eu ia contar pra vocês, foi logo no início da minha carreira. Foi em 2021, se eu não me engano. Tinha 3 anos já de advocacia, não foi tão no início, não. Mas eu fui fazer a minha primeira contratação. E ouvindo o que todo mundo falava, o que eu achava que era certo, eu achei
que a minha primeira contratação tinha que ser o quê? Um estagiário, que a mão de obra é mais barata, então pagava, sei lá, R$ 600 por mês, e ela iria me desafogar nas petições. Só que o meu modelo de negócio, eu sou advogada de família, trabalho muito com patrimônio e com demandas mais complexas. Então, a estagiária, ela não tinha a expertise que eu precisava e a responsabilidade que eu precisava para me desafogar naquele momento com demandas complexas de família. E mais, eu deleguei de maneira errada quando eu já estava sobrecarregada. Então, o tempo que eu perdia revisando tudo que ela fazia, porque os erros eram muito básicos também, mesmo que fosse uma coisa mais simples, porque estagiário tá ali para aprender e a gente tem que ter tempo de ensinar, esse é o caráter do estágio. Eu acabei perdendo mais tempo do que ganhando, e aí eu tive que demitir e contratei em 2022 essa pessoa que era uma associada, e aí sim eu vi as coisas andarem. Depois que eu já tinha uma associada, foi que eu contratei uma estagiária, que virou já advogada no meu escritório também, e agora nós temos uma outra estagiária, porque tem advogadas para supervisionarem a estagiária sem ter que ser eu diretamente. O meu tempo vale mais. Então, eu tenho que saber o valor da minha hora para saber se realmente eu devo investir nesse ensinamento, nesse acompanhamento para um estagiário nesse momento, ou se eu vou ganhar mais tempo contratando uma pessoa que já tenha mais experiência, que já tenha mais autonomia no meu escritório, para que eu possa delegar outras coisas. Tem outro ponto também. Eu não parei para pensar naquele momento porque eu ainda tinha demandas de consumidor rodando. Acho que eu já contei aqui no canal que eu comecei a trabalhar com o direito do consumidor e depois eu fui para o direito de família. Então, eu olhei para as demandas que eu tinha e eu não percebi que eu tinha algumas atribuições que tomavam um certo tempo, como sustentação oral, audiência, que a estagiária não poderia fazer. Já se fosse uma advogada, ela poderia me desafogar, além das petições, além dessa gestão de procedimentos administrativa, também a parte de audiência e sustentação. Então, qual é o meu primeiro ensinamento aqui para você nesse vídeo, que é praticamente uma aula de gestão de primeiros passos para você delegar da maneira certa? O que eu te diria para fazer? Anota num papel tudo que você fez no último mês. Quando você tiver listado todas as atividades que você fez que dependeram de você no último mês, você vai verificar quais atividades poderiam ser desempenhadas por outra pessoa. E aí você vai ver se você precisa de um estagiário ou de um advogado nesse momento. Porque se as atividades são complexas, precisa de OAB, obviamente você precisa de um advogado. Agora, se você trabalha, por exemplo, com previdenciário, são demandas repetitivas, você ainda tem tempo para ensinar, para delegar da maneira certa, e você precisa contratar, provavelmente o estagiário vai ser o melhor caminho, porque é um monte de peticionamento recorrente, inclusive o estagiário pode utilizar a inteligência artificial para acelerar o caminho dele, fazer a supervisão da inteligência artificial, dando conta de fazer mais petições num dia do que normalmente sem a IA ele não conseguiria, e você consegue desafogar o seu negócio na questão das petições. Aí, vê, não tem muita audiência em previdenciário, é muita coisa administrativa aqui que eu faço, o estagiário dá conta. Ótimo. Um assistente, que nem seja do meio jurídico, a previdenciária funciona muito com assistente também. Um assistente dá conta, já faz o atendimento de cliente ali, já fica na frente do escritório, porque a gente tem um presencial. Ótimo, então essa é a sua primeira contratação. Mas é a partir do momento que você lista o que você faz, que pode ser delegado, que você entende, começa a entender quem que você precisa de fato contratar. E aí vem também uma outra coisa que eu aprendi a duras penas ao longo dos anos, que é, ao invés de ficar recebendo um monte de currículo, faça as perguntas que você precisa fazer para a pessoa que você quer contratar. Afinal de contas, você sabe o que você precisa no seu negócio. Então, hoje em dia, aqui no escritório, a gente não fica recebendo currículo para contratação. A gente tem um formulário de seleção de estágio, um formulário de seleção de time comercial, um formulário de seleção de advogado associado, vários formulários que seguem uma mesma ordem lógica, para que a pessoa que se candidata àquela vaga responda o que eu quero saber. O currículo pode colocar em anexo, eu vou olhar também, principalmente se for uma vaga que tem uma técnica, que demande uma técnica a mais, aí sim pode fazer sentido as especializações que a pessoa tem. Mas se eu preciso de uma vaga simples sendo preenchida, o que eu preciso saber é qual é o perfil comportamental dessa pessoa, para saber como que ela vai se encaixar nas características que eu preciso para aquela vaga. Se você nunca ouviu falar em perfis comportamentais, dá uma pesquisada na internet, você vai ver várias abordagens, mas aqui a gente trabalha muito com conforme, estável, dominante, influente. Perfil dominante e influente é mais para liderança, perfil conforme estável mais para demandas repetitivas. Não vou conseguir também aprofundar nisso aqui, mas faz muito sentido, por exemplo, se você precisa de uma pessoa que vai fazer muita petição, que ela tenha um perfil conforme estável, porque vai fazer mais sentido, ela vai conseguir performar melhor do que uma pessoa com perfil influente, que é um perfil que condiz muito mais com uma vaga de vendas.
Entende? Então a gente precisa saber disso também, não é isso que é determinante, mas é uma das coisas que eu trago no formulário, por exemplo, um teste de internet mesmo, mas para eu entender para que lado essa pessoa tende. Porque na hora de ter vários ali para poder selecionar, isso vai pesar na minha decisão, junto com as outras perguntas que eu trago aí no formulário. Uma outra pergunta que eu faço nesse formulário que é muito importante é saber quais eram as atividades, as atribuições, as questões que aconteciam no seu último emprego, no seu último trabalho que você não gostava, que você detestava. Por que eu preciso entender isso? Vai que a pessoa responde, eu detestava o fato de ter que fazer demandas repetitivas, de ter que fazer muitas petições iguais, eu não conseguia escrever uma tese e aprofundar. E o meu escritório é de consumidor com teses repetitivas. Faz sentido eu trazer essa pessoa para minha operação? Será que ela não vai ficar infeliz de novo em 2, 3 meses sair para ir para o escritório que ela arranjou e que ela realmente queria? Será que não vai me dar um retrabalho treinar essa pessoa? Aí ela vai sair porque não estava com a expectativa alinhada e eu vou ter que treinar outra pessoa depois? Vamos evitar o turnover? Vamos evitar o retrabalho? E essa pergunta é fundamental para a gente saber se as expectativas estão alinhadas. Até onde ela quer chegar no escritório? Porque eu preciso saber se tem espaço para ela chegar até onde ela quer na entrevista inicial, para a gente estar com as expectativas alinhadas. E falando sobre onde essa pessoa quer chegar, é muito importante, depois que as pessoas já estão na sua estrutura, que você tenha um plano de carreira montado, claro para sua equipe, para que eles entendam quais são os próximos passos, onde que eu vou chegar a partir daqui. Uma das coisas que eu mais vejo de erro em escritórios de advocacia é justamente um monte de gente lá trabalhando, ninguém sabe para onde está indo, ninguém sabe quais são os requisitos para aumentar o valor que recebe. É tempo? É meritocracia? Tem metas, tem pontos, tem sistema de pontuação, de bonificação? Como que funciona? A pessoa não sabe, então ela tá só vivendo ali no modo automático, esperando a próxima oportunidade melhor para dar um pé na bunda, sair. E óbvio, ela tá certa, é a vida dela, ela tem que pensar nela mesmo. Só que quando a gente tem um plano de carreira bem estruturado, com metas a serem batidas, com bonificações, com pontuações, como a gente tem aqui no escritório, por exemplo, e aí existem diversos modelos, grandes escritórios com muita gente não vão conseguir fazer uma análise pormenorizada de cada ponto específico ali. Então, esses escritórios costumam fazer advogado júnior, sênior, e aí a cada tempo de carreira, 5 anos, 8 anos, você vai tendo uma progressão ali. Eu não gosto muito desse modelo porque eu acho que tempo não é o fator, né, que deve remunerar a pessoa apenas. Tem que ter um mérito ali da pessoa estar fazendo a mais para ser reconhecida antes do tempo também, se for o caso. A pessoa que entrou no meu escritório em 2022 já virou sócia de serviço agora em 2025. Foi pouco tempo, mas ela entregou corpo, alma, tudo. Então, eu vi que era uma pessoa que eu queria trazer junto comigo, que eu queria que crescesse. Não é só a questão do tempo que vai parametrizar. Só que o meu escritório é um escritório de uma equipe enxuta. São menos ações, com valores mais altos, uma coisa mais personalizada, um alto ticket. Então, por isso eu consigo ver de perto a evolução das pessoas ali. Até 10, 15 pessoas é 100% possível você fazer isso. Mas quando você vai crescendo uma quantidade muito grande, aí pode ser que o modelo mais engessado faça sentido para você. O importante é que a sua equipe saiba para onde está indo, porque é isso que mantém as pessoas engajadas no trabalho, querendo sempre performar melhor. E não, você não chega lá e vê um monte de gente super triste, super desapontada, se arrastando pelo trabalho, porque é mais um dia de um lugar que ela não sabe para onde que ela está indo. Então, como líder, como gestor do seu negócio, é o seu dever engajar a equipe através de bonificações, através de plano de carreira, através de conversa do cafezinho, de diversas questões que não cabem aqui nesse vídeo, mas que são fundamentais para você fazer uma boa gestão de pessoas. E dito tudo isso aqui, que eu acho que já deu para clarear aí as ideias um pouco sobre contratação, sobre engajamento de equipe, sobre qual é o olhar que você tem que ter quando o seu negócio está crescendo. Não é esperar ter 3, 4, 5 pessoas para ter esse olhar, porque como eu te falei, imagina 3, 4, 5 pessoas desengajadas, vai ser mais trabalho para você. Então esse é um olhar que, graças a Deus, eu consegui ter ali no início, não demorei tanto tempo para ter, mas que você não precisa sofrer o que eu sofri para você conseguir engajar a sua equipe, para você conseguir contratar certo, para você acertar, de fato, na gestão do seu escritório. E contando aqui em primeira mão para vocês do YouTube, esse vídeo vai sair contando justamente essa novidade. Eu abri uma frente na minha empresa de infoprodutos de consultorias personalizadas. Eu tinha uma mentoria em grupo de gestão, inclusive hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem aula com a turma da mentoria de gestão. Mas apesar de conseguir ajudar muito de perto as alunas, por ser um grupo pequeno de 11 pessoas, eu consigo olhar individualmente para o negócio de cada uma. Ainda assim, faltam alguns ajustes pessoais que eu só conseguiria entregar numa mentoria individual. Mas
Meu foco aqui, eu sempre falo para vocês, é o escritório de advocacia. Eu entrego muito mais tempo da minha vida e do meu dia a dia para o escritório, então não seria possível para mim entregar várias mentorias individuais paralelas. Então, como uma mentoria express, como uma solução prática, direto ao ponto para o que cada escritório precisa, eu criei as consultorias personalizadas de gestão. Então, Vivian, eu vou contratar meu primeiro colaborador, eu quero contratar do jeito certo. Me ajuda? Ajuda. A gente vai fazer, eu vou enviar um formulário prévio para você vai preencher, você vai me trazer todas as suas dores, todos os seus problemas. Eu vou pegar toda a documentação que eu uso no meu escritório que resolve esses problemas, vou te encaminhar para você estudar e a gente vai se reunir em 1 hora e meia de consultoria, eu e você, por vídeo, para alinhar a implementação disso tudo. Vivian, eu já tenho equipe, agora eu preciso organizar fluxos internos, supervisão, rotina de supervisão, para que as coisas não dependam tanto de mim. Ok, vai ser nesse sentido as suas documentos vão ser alinhados com isso. A gente não vai falar de primeira contratação, a gente vai falar sobre gestão, sobre equipe, sobre dia a dia, supervisão e rotina que funciona, uma rotina inteligente. Então, ela é personalizada, ela é adaptável. E se você quer contar com a minha ajuda para fazer essa supervisão de perto no seu escritório através de uma consultoria personalizada, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você falar com a minha equipe. Não é página de vendas, porque é personalizado. Então você fala com a minha equipe que a gente vai te apresentar a proposta de acordo com o que você precisa, tá bom? E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, maratona o resto do canal, porque tem muito conteúdo aqui sobre prospecção, vendas. Tem um, que foi o último, sobre cobrança de consulta na advocacia, que é uma verdadeira aula. Então, maratona, aproveita esse conteúdo gratuito que eu tô aqui para ajudar vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu também fico de olho para poder responder. Até o próximo vídeo.